Bom, pessoal, por fim, as duas últimas questões da revisão, que é a questão 8, que é o CRES e qual o seu objetivo, e a questão 9, a questão 8, que é o CRAS e qual o seu objetivo, e a questão 9, o que é o CRES e qual o seu objetivo. Bom, essas duas questões eu trago a partir do artigo que eu encaminhei sobre a atuação do psicólogo no SUAS, CRAS, a partir da psicologia social comunitária. Então, esse é um artigo que faz uma discussão importante sobre as possibilidades de intervenção do psicólogo no contexto específico da política pública de assistência social. Então, ele vai, de alguma forma, né? Por que eu escolhi esse artigo? Porque ele vai contextualizar um pouco como a política de assistência social surge no Brasil, né? Surge naquele contexto de democratização da Constituição de 1988. E a partir disso, né, a partir da obrigatoriedade do Estado de oferecer ações voltadas para a garantia dos direitos sociais da população, a criação de alguns órgãos, né, a implantação dessa política efetivamente, que é dividida em proteção social básica e proteção social especializada, e nesse contexto a criação de órgãos específicos para oferecer assistência e a inserção do psicólogo nesse contexto. Então, a gente vem falando da psicologia institucional e agora a gente vai falar de uma possível instituição de atuação do psicólogo. E aí, como o psicólogo vai responder às demandas dessa instituição? Por isso que é importante que vocês saibam o que é o CRAS, o que é o CREAS, e quais os objetivos dessa instituição, porque é o básico, né, que a gente viu lá que o psicólogo institucional precisa saber antes de se inserir ou ingressar em uma instituição. Então, como eu disse, a política de assistência social está dividida em básica, assistência básica e especializada. O CRAS é o principal dispositivo de assistência da assistência básica. E o CREAS é o principal serviço de assistência da especializada, da assistência especializada. Então, o que é o CRAS? O CRAS, né, essa sigla significa Centro de Referência da Assistência Social, que é uma unidade responsável por serviços de proteção básica do Sistema Único da Assistência Social. Como eu disse, o CRAS está vinculado à assistência básica, nas áreas de vulnerabilidade e risco social. É a principal porta de entrada para os serviços do SUAS, possibilitando o acesso a um grande número de famílias da proteção social básica e da assistência social. Então, como que funciona a política de assistência social? Ela, diferente das outras políticas, ela não é contributiva, né? Ela não está vinculada, como, por exemplo, as políticas voltadas para a aposentadoria, da previdência social. A gente contribui, né? Trabalha, contribui com a previdência, a partir disso pode usar dos benefícios da política. Assistência social, não. Ela é destinada para quem dela precisa, ou seja, para as pessoas que, por várias situações, se encontram em vulnerabilidade social e econômica. Então, o CRAS é a porta de entrada, é a porta de acesso para as pessoas que precisam da assistência social. Então, o objetivo, né, do CRAS é prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos e cidadanias. Então, o foco do CRAS é a prevenção de situações de risco. Por isso que as ações são ações voltadas para fortalecer os vínculos familiares, os vínculos comunitários, garantir que as pessoas que precisam acessem os direitos sociais para que elas não vivenciem situações de risco, né, de fragilidade, como por exemplo violência,
violência doméstica ou violência contra as crianças, ou abandono de crianças, justamente por não ter condições, né, econômicas de arcar com o sustento dessa criança, desses filhos. Então, todas as ações do CRAS são voltadas, devem ser prioritariamente voltadas para a prevenção. Então, é a porta de entrada, né, recebe todas as pessoas, mas o foco da intervenção é a prevenção, né, a promoção de relações sociais, de fortalecimento de vínculos, de garantia de direitos para que os riscos não sejam violados, né, para que os direitos, das pessoas não sejam violados. Então, ela é a porta de entrada, ela é assistência básica. Então, é ali que famílias que estão em situação, por exemplo, agora de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, muitas famílias, né, não tem mais como se manter. Então, elas vão recorrer ao CRAS para poder fazer uso de alguns benefícios, como uma cesta básica, ou se inserir lá no Bolsa Família para receber, né, esse benefício do governo para manutenção da vida, enfim, né? É no CRAS que elas buscam essa assistência. Já o CREAS é da assistência especializada. Então, o trabalho do CREAS, né, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, é atuar junto das pessoas que têm os seus direitos violados, principalmente. Então, é quando a situação já está no nível agravado, né, já há violação de direitos. Então, existem, a atenção especializada ela é dividida em dois aspectos. Aquelas famílias que têm direitos violados, mas que não perderam os vínculos, e para aqueles sujeitos que tiveram seus direitos violados e perderam os vínculos. Por exemplo, que necessitam de um abrigamento, uma criança que, por exemplo, foi retirada da família por maus tratos. Então, ela teve um direito violado, que é, né, o direito aí à proteção da vida, enfim. E aí ela é retirada da família e ela vai para uma casa-lar, por exemplo, que é um dispositivo dessa rede especializada onde os vínculos foram rompidos. O CREAS trabalha principalmente com as famílias que estão em situação de risco, já tiveram direitos violados, mas que ainda mantêm os vínculos familiares. Então, o objetivo do CREAS é dar assistência e suporte para que esses vínculos não sejam rompidos e que as pessoas possam, no interior da comunidade, no interior da família, dar conta de resolver e de melhorar as suas condições de relação, as suas condições econômicas, os seus vínculos. Então, o psicólogo, ele está atuando nesses contextos da proteção básica, de prevenção, de fortalecimento de vínculo para que os rompimentos, os riscos não ocorram. E no caso em que houve risco, né, já estão em situação de risco, os vínculos já foram rompidos, que na proteção especializada ele possa auxiliar no processo de assistência dessas pessoas. Então ficou claro, né, o que é o CRAS, o que é o CREAS e quais os objetivos de cada um? Né? Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, que a gente não trabalhou muito nas nossas aulas, né? Acho que eu falei só de forma muito geral. Vocês podem me mandar perguntas, enfim, que a gente retoma isso também na revisão, tá? Mas isso também é importante que vocês saibam. O que é o CRAS, o que é o CREAS e quais os objetivos de cada um, as diferenças, né, de forma de assistência, ok? Então, eu vou finalizar esses vídeos aqui, né, já foram 3 vídeos. Na nossa revisão, eu vou estar disponível para tirar as dúvidas do que ficar dessa explicação, né, mesmo com essa explicação do que restar de dúvidas de vocês.